Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Douglas Bonizzi Sanches, com o tema Um Convite à Regeneração. Rádio e TV Fraternal, paz e equilíbrio, e sempre sintonizado em você. Olá, agradeço por estar entrando na sua casa, agradeço por poder estar iniciando essa conversa com você. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um convite. Um convite não que eu tenha a intenção de fazer, mas foi um convite feito a nós. Eu diria que talvez há mais de 3.000 anos. E esse convite vem sendo feito de diversas formas diferentes. Esse convite, ele foi feito de uma forma compreensível para aqueles da época que o receberam, através do profeta Isaías, ali no Velho Testamento, que foi registrado no 40º capítulo do seu livro, no versículo 3, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Tempos depois, outro profeta acabou dizendo isso, mas esse contemporâneo a Jesus. E por isso a mensagem, o convite feito, está ali no Novo Testamento. A gente vai entender que esse profeta que passou essa mensagem, ele foi chamado também de o precursor, e ele também, vamos entender com o advento da doutrina espírita, que ele foi a reencarnação de um profeta, de um outro profeta. Né? E a gente está falando, obviamente, de João Batista, né? Aquele que veio antes de Jesus. E ele dizia para os seus contemporâneos, né? Para aqueles que o seguiam, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Agora, por que esse convite pode ser chamado a um convite para regeneração? A gente vai fazer um passeio por alguns pontos do Novo Testamento e por um ponto específico do Pentateuco Espírita, para a gente entender, juntando essa grande obra composta por conhecimentos de revelação para nós, né, para a humanidade, o que isso quer dizer? O que esse convite nos propõe? Como eu comecei falando, João Batista, ele faz essa provocação e dentro do que acontecia regularmente lá, né, próximo de Jerusalém, o que acontecia ali, os fariseus, os saduceus eram os responsáveis pelo conhecimento religioso. E existia muito um culto às aparências. Existia muito se você estivesse executando as leis da forma que elas eram escritas e você estivesse seguindo aquilo, você estava cumprindo as suas obrigações religiosas. E tanto João Batista, como em seguida Jesus, vem mostrar que o trabalho é muito mais de transformação interna, transformação espiritual. E João Batista é o precursor, por quê? Justamente porque ele
vem apresentar essa ideia do arrependimento. Vem apresentar a ideia partindo de um espírito menos evoluído que Jesus, mas ao mesmo tempo, como Jesus diz, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o que alcançou o mais alto grau. E ele vem apresentar essa ideia de arrependimento, e é interessante porque é uma proposta ainda no nosso nível de humanidade, não num nível evolutivo acima do nosso. Então, quando João Batista faz essa provocação e começa a realizar o batismo naquelas pessoas que se comprometiam com essa proposta do arrependimento e do abandono dos pecados da forma como era visto, Jesus se coloca nessa condição de ser batizado justamente para mostrar para a gente qual deve ser o caminho, qual deve ser o processo para a regeneração. Mas a gente vai deixar isso um pouco mais claro na sequência das reflexões. Seguindo um pouco mais, no próprio Evangelho de São Mateus, que é onde tem esse trecho, a gente tem contato com isso está no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, conhecido também como o Sermão Profético. Jesus estava andando com os apóstolos e ele comenta que eles estão passando por fora do templo, e ele comenta que com o passar do tempo, aquele templo iria cair, né? Não ia ficar pedra sobre pedra. E os apóstolos eles ficam curiosos e fazem o questionamento para Jesus, mas quando que isso vai acontecer? Né? E aí, Jesus ele começa a falar um pouco, e eu pediria licença para ler esse trecho que Jesus diz para os apóstolos. Ele começa a falar do sermão, que a gente também chama de sermão escatológico, que acaba falando sobre o que muita gente interpretou como o fim dos tempos. Então vamos ler um pouco, rápido, o que Jesus fala para os apóstolos, para a gente interpretar como que isso se reflete no nosso dia a dia hoje. Começa no versículo 5 do capítulo 24 de São Mateus. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estarei na iminência de ouvir de guerras e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmei, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Então aqui Jesus está falando que a gente vai ouvir falar de relatos de guerra, virão pessoas falando em nome dele, dizendo que são representantes dele, e que essas coisas não serão o fim, ou seja, terão mais coisas. Mas aí, ele diz o seguinte, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em todos os lugares. E aqui ele traz uma figura de linguagem muito interessante na sequência. Todas essas coisas são o começo das dores do parto. Então vos entregarão à aprovação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos escandalizarão, e entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui nesse trecho, Jesus ele diz o seguinte, a iniquidade é justamente essa condição onde nós deixamos de nos reconhecer como iguais. Iniquidade é o inverso da igualdade. Então, aqui o que ele está falando, como vai se multiplicar a iniquidade, o nosso amor vai se esfriar pelo próximo.
E aí ele diz o seguinte: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então ele começa, o sermão profético segue, mas para a gente entender um pouco desse convite, esse trecho ele já atende a nossa necessidade. Ele começa falando que a gente vai começar a ouvir de guerras, relatos de guerras, a gente vai começar a ter problemas de terremotos e fome, e que esse não é o fim, esse é o contrário, é o início do parto. E depois que muito escândalo acontecer, e depois que a sensação de igualdade entre nós for praticamente eliminada por conta desse avanço da iniquidade, o nosso amor ele vai se esgotar, mas quem perseverar seguindo a proposta evangélica do Evangelho de Jesus, aqui apresentado por ele, esses sim vão conseguir chegar no fim e serão salvos. Exatamente isso que Jesus está contando aqui pra gente. E dentro ele estava conversando ali com os apóstolos, né? Os apóstolos ficaram atônitos, né? Quando que isso vai acontecer? Quando que a gente vai vivenciar isso? E eu diria que hoje em dia a gente passa por momentos de muita semelhança com isso que Jesus disse, mas eu entendo que isso acaba não sendo um privilégio nosso, do nosso tempo. Lembrando também que desde aquela época e talvez antes dela, a gente vem reencarnando e passando por vários processos. Mas como a gente está vivenciando momentos tribulados, a gente imagina que, nossa, chegaram esses tempos que estão falando. Mas, olhando para a história da humanidade, olhando para as atrocidades que já aconteceram, para quantidades de guerras, de terremoto, de fomes, de pestes que já aconteceram, a gente entende que esse processo ele acaba sendo cíclico. Mas a nossa sensação que estamos vivenciando o momento e que não vivenciamos, pelo menos não lembramos de ter vivenciado os anteriores, a gente acha que a gente está na pior condição. Que estes são os tempos proclamados que iriam chegar. E é muito interessante. Com o passar do tempo, apesar de esse ciclo se repetir, com o avanço do materialismo na sociedade e na nossa forma de enxergar a vida, de fato a iniquidade vem aumentando. De fato, cada um começa a se considerar como único e individual, a ponto de não mais se reconhecer no seu irmão, a ponto de não mais se reconhecer no outro. E conforme Jesus disse, talvez esse seja o problema do porquê o nosso amor vem diminuindo em relação ao próximo. Do porquê essa indiferença, às vezes, quando a gente assiste o jornal, e eu posso dizer por mim, no começo da guerra que a gente vivenciando no nosso momento atual, eu me senti muito tocado pelos problemas que aconteciam com as pessoas. Cheguei a mais de uma vez a chorar de ver o que acontecia. Mas com o passar do tempo, com a sequência das notícias, parece que as notícias não tocam mais o nosso coração. Elas tocam só a nossa razão. E essa é uma capacidade do ser humano meio que de se blindar. E a gente vem aumentando com essa iniquidade esse afastamento dessa sensibilidade da necessidade do auxílio ao próximo. E esse é um exemplo simples que eu comentei agora, que pelo menos eu vivenciei, mas a gente consegue perceber isso disseminado na sociedade. Existem vários
trabalhos filosóficos em relação a isso também. Mas, olhando para isso aqui e pegando agora um ponto desse mesmo trecho onde Jesus fala que todos esses problemas são o começo das dores do parto. Pensando e refletindo sobre o processo do parto, o que acontece? Né? Existe a concepção, o bebê cresce dentro do útero da mãe, é chegado o momento que esse ser humano precisa nascer, e a gente pode inclusive dizer que é um processo traumático para quem passa por ele, tanto para a mãe quanto para o filho. Mas é um trauma que, após o nascimento, ele se apaga. Porque o amor que existe no fim do processo supera toda e qualquer dor que a gente passou antes. E eu acho que quando Jesus apresenta essa figura de linguagem do parto, ele está querendo trazer um pouco dessa analogia para a gente. Dizer que o processo de regeneração, porque agora já trazendo um pouco da doutrina, quando a gente fala de fim dos tempos, na Igreja Católica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Apocalipse. E depois do Apocalipse, no fim do Apocalipse, o que acontece? Jesus volta. Isso é o que está escrito nos textos bíblicos, e a interpretação bíblica de 2000 anos é essa. No fim dos tempos, Jesus volta. Agora, qual que é a interpretação que a gente pode, dentro do Espiritismo, trazer isso? Porque esse trecho bíblico que fala do retorno de Jesus no Apocalipse, muitos cristãos de igrejas protestantes e de igreja católica interpreta que quando João diz sobre o retorno de Jesus, sobre o Consolador prometido, ele está querendo dizer que esse Consolador é o próprio Cristo retornando. E pela doutrina, a gente já entendeu que esse Consolador é a própria doutrina que vem facilitar a nossa compreensão em relação às mensagens evangélicas que a gente recebeu. E que, se antes era somente possível aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir compreender a mensagem, o Espiritismo vem ampliar a nossa capacidade de ver, expandir a nossa capacidade de ouvir, de forma que a gente possa interpretar a mensagem e entender o que a gente tem que fazer de forma prática. Apesar de ainda a gente refletir e não trazer a nossa compreensão para o nosso coração, que é onde, de fato, a transformação acontece. Então, como que a gente pode interpretar esse retorno de Jesus? Será que Jesus vai encarnar novamente a partir da compreensão que o Espiritismo traz para a gente? E a partir da proposta que a gente estuda, não somente no Novo Testamento, juntando o Antigo Testamento, a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, que é o Espiritismo, a gente vai entender que o Cristo ele vai voltar de uma outra forma. Na realidade, o que vai voltar não é Jesus, mas o Cristo sim retorna. Vamos pensar um pouco mais e falar sobre outros aspectos? Para entender um pouco, né, por que o Cristo volta e Jesus não volta. Quando a gente vai até o livro Céu e Inferno, no capítulo 7, existe um trecho chamado Código Penal da Vida Futura. Nesse capítulo, Kardec ele faz, na forma de um código penal de fato, como funciona a lei de causa e efeito, como funciona e até quando dura as nossas penas, e que não existe penas eternas. E no
artigo 16, porque eu, como comentei, ele trata isso como um livro jurídico, mas só que a partir da interpretação de como funciona as leis divinas em relação às penas futuras. No artigo 16 ele comenta que o processo de regeneração passa por 3 fases. A primeira delas é o arrependimento, a segunda delas é a expiação e a terceira delas é a reparação. A gente, quando lê esse trecho, quando estuda, dificilmente a gente dedica muito tempo para estudar o céu e o inferno. Os livros que a gente estuda mais é o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando a gente se debruça sobre o livro O Céu e o Inferno, geralmente a gente dedica um bom tempo para estudar os exemplos que o Céu e o Inferno traz a partir da comunicação que os Espíritos passaram no tempo que Kardec estava realizando a codificação. E nesse trecho específico do Código Penal da Vida Futura, onde ele fala sobre isso, existe uma coisa que às vezes a gente não se atenta, porque a gente comenta que a próxima fase do nosso planeta vai ser o mundo de regeneração. E, pelo menos com os amigos espíritas que eu converso, existe uma grande dúvida: será que eu vou para o mundo de regeneração? Será que eu consigo permanecer na Terra? Porque a gente aprende na doutrina que existe a transmigração. Quem não tiver apto a participar do evento da regeneração vai para outro mundo. Da mesma forma que o planeta Terra, enquanto primitivo, recebeu uma série de espíritos que não podiam passar pelo mundo de regeneração num outro orbe. E aí fica a dúvida: será que eu vou participar da transmigração ou vou ficar na regeneração? E nesse artigo 16, dá uma pista bastante importante para a gente do que a gente tem que fazer para passar pelo processo de regeneração no mundo de regeneração. O primeiro passo é o arrependimento. Esse arrependimento que faz com que a gente realize a proposta de João Batista. E para entender essa proposta, eu tenho que beber da fonte um pouco de como a palavra arrependimento, dita por João Batista, estava no grego, no Evangelho de São Mateus. A palavra que Mateus utiliza para colocar ali no capítulo 4 do seu Evangelho é metanoia. E metanoia não quer dizer puramente arrependimento. Metanoia quer dizer mudança de mente, mudança de ideia. Então é um arrependimento, não é simplesmente o arrependimento de olhar para aquilo que você fez de errado e se sentir culpado, se martirizar a partir do entendimento do equívoco. Mas é uma mudança de foco, é uma mudança de ideia. É olhar para a ideia, a maior e a melhor ideia em termos de transformação que a gente já recebeu na história da humanidade, trazida por Jesus. Então, o arrependimento, ele não é um arrependimento que se relaciona com a culpa. Ele é um arrependimento, é uma proposta de transformação pessoal. Então, para que a gente inicie a nossa condição de ingressar no mundo de regeneração, a gente tem que fazer exatamente isso. O início do processo de regeneração que Kardec apresentou para a gente. Arrependimento. Que João Batista falou um pouco antes de Jesus começar o seu trabalho. De Jesus começar ali aqueles 3, 4 anos intensos de pregação de evangelho. A mensagem que Isaías trouxe na primeira revelação, ali no Primeiro Testamento, Isaías foi o grande profeta que falou da chegada do Messias. Então, nessas 3 revelações, em momentos diferentes, a provocação para o início da regeneração, de formas diferentes, ela foi apresentada como arrependei-vos, que nós nos arrependesse, para que a gente pudesse fazer essa virada, essa mudança de ideia
que nos capacitasse a passar pelos dois próximos momentos. O segundo momento é o momento de expiação. E esse, eu diria que a gente sabe bem viver, porque a expiação apresenta para a gente a necessidade do arrependimento. Expiar é exatamente sofrer a consequência das decisões que nós tomamos. Isso é expiar. Então, é o que eu costumo brincar, não adianta querer comer maçã e plantar limão. Se você plantou limão, você vai colher limão. Essa é a expiação. Mas só passar pela expiação não adianta. O fim do processo da regeneração o fim do processo da regeneração é a reparação. Ou seja, tudo aquilo que a gente atrapalhou, tudo aquilo que a gente prejudicou, a gente tem que recompor, a gente tem que reparar. E o que é curioso na sequência desse trecho do Código Penal da Vida Futura é que Kardec diz que se a gente quiser apressar o processo de regeneração, a gente precisa reparar o quanto antes, não esperando as expiações. Então, é como se fosse uma lei de responsabilidade que, se eu me arrependo, eu adquiro a capacidade de entender que a responsabilidade de reparar é minha. Quando eu vou e reparo, eu regenerei. Olhando para a questão do mundo de regeneração, e a gente lê informações sobre ele, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto no Livro dos Espíritos, ali diz que já é um mundo muito melhor do que o mundo que a gente vive hoje de expiação e provas. E por que ele é bom? Porque com o processo de regeneração acontecendo, as pessoas que estarão, os espíritos que estarão nele serão espíritos que já entenderam que a responsabilidade de corrigir o planeta Terra é deles. E eu espero que eu esteja junto, né? Então, é nossa. E eu espero que vocês estejam juntos. Porque não dá para colocar num ambiente onde a grande parte dos comprometidos querem reparar espíritos que querem manter, por benefício próprio, as coisas do jeito que estão. Então, essa é a chave de mudança para a regeneração. Se arrepender. Entender que a responsabilidade é nossa. Entendendo que a responsabilidade é nossa. Reparar. Dedicar esforço para realizar a coisa de forma correta. E realizar a coisa de forma correta não necessariamente a gente não precisa entender qual é a coisa correta por completo para entrar no mundo de regeneração. Porque o próprio mundo de regeneração vai ensinar isso para a gente. Então, voltando um pouco para o sermão profético, Jesus ele comenta que no fim, né, ele fala que vão acontecer as dores do parto, e depois das dores do parto vai acontecer ainda um monte de problema, mas quem perseverar, quem chegar no fim, vai chegar no reino de Deus. E lembrando que o processo o fim do Apocalipse é o retorno do Cristo, e o que Jesus comenta no início do sermão profético é a analogia do parto. Essa figura de linguagem nos provoca a entender que o retorno do Cristo é o retorno do Cristo em nós. É a nossa cristificação. É a nossa evolução a partir da reparação do mundo em que a gente vive. O Cristo, ele provoca a gente, através daquela frase que a gente muito repete, né? Vocês serão capazes de fazer tudo o que eu fiz e mais. A entender que o Cristo, ele retorna no coração de cada um. Que não teremos somente
um Cristo que irá resolver os problemas, mas teremos vários Cristos trabalhando em prol de uma felicidade comum. E esse é o fim do mundo de regeneração e o início de mundos melhores. Então, depois de explanar um pouco sobre todo esse processo e chamar de convite à regeneração a partir da compreensão de vários pontos, tanto dos livros antigos, das revelações, quanto o último livro de revelação que a gente tem, organizado por Kardec, essa é uma proposta que cai bem nesse momento do ano em que estamos. Nesse momento do ano em que, na iminência do fim dele, comemoraremos o nascimento do Cristo. Como todo ano. No fim de dezembro, a gente comemora o nascimento do Cristo. Mas será que a gente entende que esse nascimento tem que acontecer dentro de nós? A proposta natalina, ela é bonita, ela é uma proposta que nos conecta a auxiliar o próximo. De certa forma, quando a gente vai para a essência religiosa dela e não para os conceitos materialistas que, de certa forma, também aproximam os familiares, mas ainda assim deveria ter um aspecto muito mais profundo. Quando a gente se aproxima disso, talvez isso seja uma pequena semente que os espíritos que cuidam desta proposta de regeneração no planeta plantaram na nossa mente. Para que, de alguma forma, coletivamente, a gente lembrasse da importância do nascimento do Cristo. Mas o Cristo tem que brotar em nós, nos nossos corações. E não existe forma de participar da regeneração se não acontecer a metanoia, se não acontecer o arrependimento, que é, basicamente, a gente interpretar e aceitar a responsabilidade que temos de nos construir e a responsabilidade que temos de reparar o mundo em que vivemos. Mas, além disso, e só para trazer um elemento a mais de reflexão, a gente espera ansiosamente um mundo de regeneração. Mas, se o retorno do Cristo acontece em nossos corações, eu tenho a possibilidade de passar pelo processo de regeneração antes, inclusive, do que pode acontecer no planeta. Eu consigo iniciar a reparação agora. E a vinda do Cristo pode se antecipar para mim. Eu não preciso esperar isso acontecer no planeta para que eu vivencie esse processo. E é por isso que, de tempos em tempos, ciclicamente, as dores do parto vão acontecendo. Os problemas, as guerras, os terremotos, as pestes, a fome, vão acontecendo porque, aos poucos, partos vão acontecendo e desses partos, espíritos evoluídos vão se formando. Então, muito mais do que esperar a regeneração, podemos começá-la agora. Muito mais do que esperar a regeneração, o mundo de regeneração, esse mundo precisa de espíritos habilitados e dispostos para transformá-lo no mundo crístico que vai chegar ao fim da regeneração. Não precisamos esperar o retorno de ninguém. Precisamos executar este retorno em nós. E agora, ao fim dessas reflexões, convido todos a, fechando os olhos, aproveitar toda a proximidade que os bons espíritos
que se conectaram a nós durante os pensamentos dessa palestra digital, que eles possam nos auxiliar a entender que o processo, a responsabilidade está em nossas mãos, mas que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos porque o amparo de espíritos mais elevados está sempre à nossa disposição através do nosso anjo da guarda. Não estamos sozinhos porque pouco a pouco mais e mais pessoas ganham a capacidade de mudar de ideia, de converter e de passar pelo processo de arrependimento. E aqueles que trabalham em prol da evolução do planeta, da seara do Cristo, naturalmente se aproximam em um coração, se aproximam em suas ideias, e juntos somos muito mais fortes, juntos conseguimos perseverar mais, lembrando que aqueles que perseverarem chegarão ao fim. Que tenhamos paciência, que tenhamos esperança, que são os verdadeiros alimentos da fé. Fé de que tudo isso que foi dito por Jesus é um processo que não só nos aliviará, mas nos trará felicidade e trará felicidade para o mundo em que vivemos. E que passando por ele, nos capacitaremos a auxiliar o próximo, que é a verdadeira lei, conforme Jesus nos disse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que possamos sair fortalecidos com essas compreensões para executar as reparações que a nossa compreensão de responsabilidade nos apresentará. Hoje e no decorrer de nossos estudos espíritas e compreensões evangélicas. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.